atiradores! Peraí, Charles, só um minutinho. Peraí que estão saindo no meu olho, rapidinho. Tela cinza! Não, peraí, rapidinho. Sim, tela cinza. Entrou um trem no olho dela, cara. Um trem. Cílios postiços. A mulherada tá com o negócio de Não, colar. eu não uso cílios postiços. Caindo nos olhos desse jeito. Ai. Ó, não, Charles e Ivanilda, vocês que são mineiros, deve ser a mesma coisa aqui de Goiás. Aqui, coisa é um verbo e trem é qualquer coisa. Um goiano vira pro outro e fala, coisa aquele trem ali pra mim, o outro entende, vai lá e faz. Ué. Eu, quando alguém fala que tem um trem entrando no olho, eu imagino realmente aquele conjunto de vagões. Vamos lá. Saiu. Vai, começa. Vamos lá. Olá, atiradores! Bem-vindos a mais um episódio do Chumbocast. E esse, vocês já notaram que não é um episódio normal. É o episódio número 100. Estamos gravando o 100º episódio do Chumbocast. Já foram 100 Chumbocasts pro ar. E olha, parece que foi ontem que a gente gravou o primeiro. Parece mesmo. Parece que foi ontem que a gente gravou o primeiro. Parece que foi ontem que a gente gravou o 99 também. E a gente prometeu um 100 muito especial, Charles. E será? Será? Todo mundo já sabe que será. Porque vocês da gravação não sabem o que o pessoal que está assistindo assistiu antes de começar. Até rimou. Meu Deus do céu, o que você arrumou? O que você arrumou? O pessoal tem. Gente, eu lembro do primeiro. O primeiro que eu nem sabia nada. Ivanilda, você topa? Eu não sei nada, topo? Vambora, gente. 100. Quem diria, né, que ia chegar em 100? Olha, tô surpresa. Agora, como sempre, o que Charles colocou primeiro? É sempre uma surpresa. Pode ser que tenha algum cúmplice, não sei. Tem, Rondon? Não. Rondon também não sabe. Meu Deus, tá ficando cada vez pior. Ele sabe? Não. Você tá mentindo pra gente, Rondon? Ele é o cúmplice, mas ele não sabe. Personagem oculto. Cara, eu lembro dos primeiros que eram gente, aproveitando, agora que o Rondon vai abrir, hoje, o episódio número 100, vocês sabem que é o Rondon que vai cuidar. Então, Rondon, pronto. Olá, pessoal do Tiro de Pressão. Mais fiasquento do que as lives de zoeira de sexta-feira de antigamente. Hoje temos o Chumbocast, episódio 100. E aqui vamos nós. Vamos começar isso. Pessoal, falando nas lives de zoeira de sexta-feira, tínhamos um personagem do nosso amigo Alex Hubner, um símbolo dessas lives de zoeira, que por condições familiares não pôde mais participar das lives. Daí surgiu a questão: quais os principais motivos para as pessoas pararem de participar das lives, tanto aqui na gravação, quanto aí do outro lado assistindo as lives de Chumbocast. Vamos lá, Schutter, o que você acha sobre isso? Primeiro, Rondon, a sua voz de radialista é realmente diferenciada. Pois é, né? Isso é um negócio de outro mundo. Tô dispensado? Então. Rondon, eu acho que tem várias questões, né? A primeira delas é uma que nós dois estamos passando nesse momento, que é a sobrecarga de trabalho, mudanças radicais na própria vida, e isso acaba fazendo com que a gente tenha aí menos tempo para se dedicar a esse tipo de atividade que normalmente está ligada muito mais ao nosso próprio entretenimento. O pessoal acha que a live para a gente é uma obrigação. Cara, para a gente a live, o Chumbocast é um entretenimento. A gente acorda 8 horas da manhã porque a gente acha divertido estar aqui conversando, discutindo, encontrando as pessoas. Então tem esse aspecto da diversão, mas como tudo na vida, quando vem a carga das coisas sérias, a diversão acaba ficando para um segundo plano. Então, acho que esse é o primeiro ponto que faz tantas pessoas deixarem de assistir. Eu assistia muita coisa de tiro. Cara, atualmente eu tenho tido dificuldade de assistir até o canal do Charles, que é um canal que eu sempre acompanhei. Então, assim, tem vários vídeos do Charles que eu não estou tendo tempo de ver. Então, vai ficando difícil a gente acompanhar realmente quando a vida nos demanda
mais tempo, né, para as coisas mais sérias, como trabalho. Você está passando por isso também, eu acho que você me entende perfeitamente. E muitas vezes a gente gostaria de estar com esse tempo adicional para fazer, mas não consegue. Outro aspecto que eu acho que acontece é a própria mudança de perspectiva das pessoas ao longo do tempo, né? Quando a gente começa a participar de um projeto ou a assistir um canal, a gente tem uma mentalidade, e isso vai se transformando, né? Vai se transformando, e com o passar do tempo você passa a buscar outras coisas, porque você se transforma até pela interação que você tem naquele canal, naquele contexto. E isso, principalmente para quem assiste, tem um impacto muito grande. Então, você começa num canal, normalmente tem uma linguagem mais simples, mais acessível. Conforme você vai aprendendo, você vai evoluindo, avançando para canais mais refinados, mais sofisticados, até chegar num ponto em que você está em canais que são extremamente refinados, com uma linguagem e uma profundidade conceitual muito mais intensa. E chega um momento que nada disso mais te atende. Que é o ponto que, assim, olha, não tem mais nada que eu possa tirar de nenhum dos canais que tem disponível. Esse é o momento que o cara ou cria o dele, né? Ou o cara vai por um outro caminho de buscar conhecimento em algum outro lugar. Então, eu acho que tem esses dois pontos, duas questões de momentos das pessoas, tanto no desenvolvimento pessoal quanto no de tempo, né? Que essas pessoas dispõem para estar fazendo esse tipo de coisa, que está ligado muito mais à diversão do que qualquer outra coisa. Ótimo. Ivanilda, você que de nós aqui é a mais nova aqui nas gravações, mas já participou antes disso do outro lado, do lado de quem assiste, e só que você é o contrário, você começou no tiro de pressão e eu acho que é uma das pessoas mais empolgadas, uma das pessoas mais enraizadas no tiro de pressão. Você, sendo dessa forma, como você enxerga o que a pergunta, ou seja, por que as pessoas iniciaram no tiro de pressão, tanto aqui em YouTubers, quanto quem assiste, e depois foi se distanciando? Olha, Rondon, é difícil, né, saber o que passa com cada um. E eu acho que é um conjunto de fatores, tanto de... Acho que o que mais influencia seria a vida pessoal, e depois pessoas que começam a seguir outra trajetória profissional. Eu digo vida pessoal porque você tem que mediar, né, a sua vida com o esporte que você está. E, assim, eu digo que acho que às vezes chega num certo ponto que você tem que fazer uma atividade física. Tá, tiro não é uma atividade física no completo, mas é um esporte que te completa por inteiro, do meu ponto de vista. Então, talvez por isso eu sou tão empolgada ainda com o tiro e pretendo não deixar de ser. Mas as pessoas saem por diversas coisas. Você começa a não ter espaço para tirar, você fica com medo do que o governo vem fazendo, você começa a mediar o que você está gastando no tiro, o que sua família necessita. Aí tem as esposas chatas que acabam não deixando a pessoa assistir, a pessoa tirar, comprar mais equipamento. Gente, é a realidade, é a verdade. Eu acho que cerca de, sei lá, talvez até 60% das pessoas sofrem com a falta de apoio das esposas, assim, e muitos também que nem sequer querem introduzir as esposas no esporte. Alguns que introduzem, chegam numa determinada fase, assim, que ou ele sai para a esposa não continuar, e assim vira aquela bagunça. Mas muito, acho que é relação à vida pessoal no contexto geral, em que o trabalho impede um pouco, mas você poderia sim continuar, mas a família cobra um pouco mais, aí você já junta, vai criando aquela junção, aquela bola ali, que ao invés de você pegar o tiro e fazer dele sua válvula de escape, ele acaba sendo o estouro de tudo. Então, fico muito triste, né, quando as pessoas resolvem simplesmente abandonar ou deixar de assistir, ou simplesmente deixam de lado, começam a vender tudo que é equipamento. A gente está vendo várias pessoas próximas fazendo isso. Fico muito triste, porque a gente não podia ver o tiro com a palavra
tiro esportivo. A gente poderia ver o tiro como um momento único seu, em que você consegue ter uma realização pessoal, em que você consegue ter um descanso. Não parece, mas ele te causa assim, um descanso psicológico, um descanso físico, um descanso emocional. Eu vivo muito isso, né? Minhas vindas, agora vai fazer, já tem 9 meses que eu estou indo para Pinda, direto. É muito cansativa a viagem, mas o descanso que eu tenho lá, ele te renova. Então, quando você começa a enxergar por esse lado, talvez você consiga ter um gasto para continuar. Mas quando você não enxerga, você é capaz de gastar ali muito mais com psicólogos, com remédios, do que com uma terapia natural. Acho que está por aí. Ivanilda, aproveitando, já que você levantou a bola e falou que as esposas estão um empecilho para o marido seguir no tiro de pressão, você como mulher, do outro lado, será que acontece? Você que tem contato com as mulheres também que atiram de pressão, será que os maridos também atrapalham para elas seguirem nesse esporte? Rapidamente, por favor. Muito. Atrapalha muito, muito. Chega num ponto que eles não querem que você atira. Chega num ponto que você tem um espaço, tem arma, tem chumbo, tem tudo, e você simplesmente só não pode atirar. A desculpa de vizinho, sempre arrumando uma desculpa para não atirar. Começa a marcar dias de tiro que você não pode ir, meio que intencional, para que você não frequente. Aí depende de você, querer continuar ou não. Eu vivi isso, então, tipo assim, eu quero continuar, eu vou continuar, e para me tirar, só eu mesma me tiro do tiro. O dia que uma mulher pensar assim, que só ela faz o que tem que ser feito, talvez melhora um pouco pra gente. É isso aí, mulheres. Não é brigar com o marido, não, pelo amor de Deus. Não brigue com o marido, porque ele vai te ajudar a comprar chumbinho, mas não brigue. Mas é a verdade. Se impor um pouco mais, a gente acaba sendo muito submissa. Impor o seu espaço no casal, exatamente. Né? É isso daí, mulheres. Aí aqui em casa é o contrário, velho. Não sei, não sei em que mundo vive esse povo, não, cara. Aqui em casa o negócio é o inverso. Mas vamos lá. Charles, você que já tem o teu canal há cerca de uma década, eu me lembro, 2014, 2015, eu assisti os primeiros vídeos do seu canal, começou com as lives há cerca de meia década atrás. Como você vê isso? Como você viu as pessoas que passaram aqui pelas gravações e acabaram saindo, e também as pessoas que participavam do chat, participavam de telespectadores e acabaram saindo? Ô Rondon, eu vejo isso como um movimento natural, é uma coisa natural. Eu acredito que várias coisas explicam isso. Em primeiro lugar, as pessoas são volúveis em termos de gosto. Eu penso assim, existem coisas na nossa vida que a gente gosta durante a vida inteira e existem coisas que a gente gosta durante um tempo e depois perde o interesse. Por exemplo, eu sempre gostei de fotografia minha vida inteira. Tem épocas que eu fotografo mais, tem épocas que eu fotografo menos, mas fotografia é algo que sempre fez parte da minha vida. Carros antigos também. Antes eu só via, agora eu tenho. Mas também sempre fez parte. E eu junto muito fotografia com carro antigo, né? Então, tem coisas, por exemplo, ficção científica, eu sempre gostei de ficção científica. Agora, tem coisas que, de vez em quando, você tem um gosto e eles vêm e eles vão, né? E eu acho que com tiro de pressão não é diferente. O problema do tiro de pressão é que diferente de uma atividade em que você não requer muito esforço, por exemplo, para você gostar de ficção científica, você não tem muito esforço. Você vai ler ou vai assistir filmes e seriados do assunto. Quer dizer, qual é o esforço que isso te requer? Sentar no sofá. Quando a gente fala de atividades que requerem esforço, tipo tiro de pressão, você vai ter que sair, vai ter que carregar peso, vai ter que ir para um local para praticar o tiro e voltar. E a mesma coisa, por exemplo, com corrida, é a mesma coisa com acampamento. Qualquer dessas atividades que são mais outdoor,
a pessoa pode acabar perdendo interesse depois de um tempo. Dança, conheço, gostava de dança, fez curso de dança, durante um tempo dançou e depois parou de dançar. Porque perdeu o gosto. Eu já tive uma época que eu gostei muito, eu pratiquei arqueria. Diminuí muito, quero voltar, mas não é como antes, que eu praticava arqueria direto, igual eu pratico tiro de pressão. Então tem primeiro essa parte do gosto, a pessoa muda o gosto. Algo que é super legal hoje, amanhã não é tão legal assim. E como é entretenimento, a pessoa deixa de lado. Tem a questão também por ser uma atividade outdoor que requer tempo, deslocamento e tudo, muitas vezes muda a realidade da pessoa. Tipo assim, o cara era casado e veio um filho. Putz, aí eu tenho que me dedicar, cuidar do filho, ajudar a esposa em casa, já não tenho tempo para tirar. Mudou de emprego. Teu caso, né? Você diminuiu o seu ritmo porque mudou de emprego. Mudou de cidade. Eu morava numa cidade que tinha um clube de tiro e tive que mudar para uma cidade que ir para o clube de tiro é muito mais difícil. Então, existem essas mudanças que a pessoa ela até continua gostando do tiro, mas questões externas fez ela acabar se afastando do tiro. Então, geralmente são essas duas coisas. Ou é uma mudança interna da pessoa que ela perde o gosto por aquilo, ou aquele gosto fica adormecido e volta anos depois, né? Pode acontecer. Ou mudanças externas que mudam a configuração. Eu vou fazer outro esporte. Eu conheço gente que parou de atirar para fazer ciclismo. Gente que parou de atirar para fazer caminhada, trilha, gente que parou de atirar para fazer culinária. Agora o cara vai lá e vira e mexe, em vez de atirar, o cara tá lá fazendo bolo. Porque gosta. Então eu acho que são essas duas causas, né? E você vê que tem ali, vamos chamar assim, um núcleo duro do pessoal, que é uma galerinha que ao longo dos anos permanece. Mas, assim, é pouca gente. Eu diria aí para você que ao longo, vamos dizer aí, de 10 anos, cara, no máximo 30% vai permanecer fazendo alguma coisa. O restante vai mudar, vai parar. Ou por mudança de interesse, ou por mudança da configuração de, vamos dizer assim, externa de circunstâncias. É isso daí. Eu assino embaixo de tudo que vocês falaram e coloco também um outro fator que eu vi muitas pessoas abandonando tanto a prática do tiro, quanto até mesmo assistir às lives aqui, que é o fator financeiro. Olha, principalmente depois que teve a mudança de governo federal aí, tiveram várias ondas de, vamos dizer, de arroxo financeiro. E nessas ondas muitas pessoas deixaram, muitas pessoas se desfizeram de todos os seus equipamentos. Enfim, temos muitos fatores aí que deixam. Mas, pessoal, levando em consideração a nossa amiguinha Ivanildo aqui, nós temos que persistir, nós temos que lutar para poder ter esse direito, esse espaço de nós praticarmos esse esporte que nós gostamos tanto. Mas vamos lá. Segundo tema é o seguinte: será que valeu mesmo a pena termos um pequeno período, onde pudemos atirar com as Big Bore, são as acima de 6,35, né, vamos dizer, porque hoje nós temos a liberação de até 6,35. Então vamos dizer que as Big Bore são acima, tipo a 7,62 para cima. Será que valeu mesmo a pena termos um pequeno período para atirar com elas, para depois ficar proibido para o cidadão comum, pois agora só para os atiradores CAC é que podem atirar com ela? Será que valeu a pena, ô Schutter? Rondon, olha, particularmente, você sabe que eu não sou entusiasta de Big Bore, né? Eu tenho algumas restrições de alto nível com relação a Big Bore. Big Bore é um tipo de carabina que foi criado mais pensando no mercado americano para quem queria arma sem licença, né? Que eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, né? Você quer uma arma potente sem licença, você compra uma Big Bore. Mas a Big Bore, se você pensar funcionalmente, é muito melhor você ter uma arma de fogo. Entendeu? Do que e mais barato. E mais barato. Então a Big Bore é uma arma que tem várias deficiências de autonomia, ela tem vários problemas dessa natureza.
e mesmo em países como os Estados Unidos, onde você tem acesso a equipamentos de primeira, não é o tipo de equipamento que a maioria das pessoas querem, é mais quem está realmente buscando um equipamento que dispensa licença, que você pode mudar de um estado para o outro sem muito problema, né, transitar de um estado para o outro sem muito problema, porque na maioria das vezes, muito mais negócio você ter uma arma de fogo. Então, eu acho que a proibição acaba levando todo mundo de volta para as armas de fogo, como era antes, né? Porque antigamente no Brasil, você quase não via Big Bore por causa disso. Valia muito mais a pena o cara ir para a linha de uma arma de fogo, já que você precisava do mesmo tipo de licenciamento. E eu vou além, Rondon, eu não confio na estabilidade jurídica brasileira. Eu não confio. Tá? Então, qualquer coisa acima dos 5,5 para mim eu considero arriscado no Brasil. Porque qualquer coisa acima dos 5,5 pode ser proibida a qualquer tempo, porque não é calibre de prova. E o argumento que se usa para se manter o acesso ao tiro no Brasil é o esporte. Por mais que as pessoas falem, a única coisa que garante que nós temos armas hoje disponíveis no Brasil é o esporte. Você tira o esporte da bandeja, todo o restante, existe uma certa aversão dentro do governo, dentro da academia, tudo que é o resto fora do mundo do esporte. Então, muito da nossa garantia, inclusive de acesso a armas de pressão, e das discussões que liberaram as armas de pressão, que mantiveram elas liberadas, estava ligado a isso. Por exemplo, por que o calibre 5,5 não foi proibido? Porque ele é parte do portfólio de calibres esportivos do ar comprimido. Então, eu acho que, nesse sentido, eu prefiro ficar no mais seguro. Eu realmente não confio, mesmo quando libera. Não sei se você se lembra, eu fui um cara que não comprei 635 e não entrei na onda. Exatamente porque eu realmente não confio na estabilidade jurídica, principalmente por causa disso, que a gente depende dessa questão do argumento esportivo para garantir que as armas vão continuar disponíveis, e os calibres superiores não têm esse acesso esportivo, esse apelo esportivo. Enfim, mas eu particularmente não acho que valeu muito a pena. Eu já tinha experimentado o Big Bore, né, antes, e não vejo isso como um tipo de arma que agrega, que eu compraria, que eu teria. Eu preferiria, sem dúvida nenhuma, meter meu dinheiro num 308 e ser feliz. Excelente. Ivanilda, pelo que eu sei, eu acho que você já tirou até 635, mas eu não tenho certeza se você tirou assim, não? Então você não tirou nem de Big Bore? Não, nenhuma? Não, já tirei com acompanhada no clube, com algumas de fogo, porém, acompanhada só naquele pequeno momento, não. Ok, mesmo assim, mesmo você não tendo experimentado, você acha que valeu a pena para as outras pessoas ter um período aí que foi liberado e depois foi cortado, foi colocado em posições que você tem que ser pelo menos CAC, ter outras imposições lá? Será que valeu a pena esse período que você esteve livre e depois entrou nesse sistema de imposição de regras? Rondon, eu costumo dizer que tudo vale a pena. Eu sempre penso assim. Eu falo isso muito para meus filhos. Desde que você tenha a responsabilidade do que você está fazendo, tudo vale a pena. É importante a gente saber um pouco de tudo, conhecer um pouco de tudo. E nesse caso, né, igual eu falei aqui, mesmo não sendo CAC, eu cheguei a tirar já com 3 ou 4 tipos de armas diferentes de fogo. Foi uma experiência dentro do clube, bem assistida, tudo bonitinho, pago. Mas eu acho que tudo vale a pena. Esse pequeno período que algumas pessoas tiveram, né, o acesso, para eles, como por exemplo, eu não tive a oportunidade por não ter o acesso a essas armas. Se eu tivesse tido acesso, seria uma experiência única, uma experiência daquele momento e que sempre vale a pena. Tudo que você vai fazer, às vezes você faz uma viagem, erra o caminho, pega uma estrada errada, você não tem que lamentar pela estrada errada, e sim viver aquela experiência até chegar ao seu destino final. Então, acho que nada. O que você tem que pensar é o seguinte: arrepender de não ter feito. Arrepender de não ter atirado, arrepender de não ter adquirido, arrepender de não ter se dado essa oportunidade. Eu queria ter tido a oportunidade de ter atirado com outros calibres, infelizmente não tive, né? Então, quem sabe no futuro poderei ter essa oportunidade.
Então, eu acho que na vida o arrependimento bate de você não ter feito algo, que é muito pior. Arrepender de fazer, eu acho que uma pessoa nunca deve se arrepender do que fez, e sim do que deixou de fazer um dia. Excelente. Charles, você que é um reviewer e já experimentou quase de tudo em termos de tiro de pressão e atirou com as Big Bore, você acha que valeu a pena aquele período, quase 4 anos, que os brasileiros puderam ter e atirar com Big Bore para depois ser, não é proibido, né, mas assim, restrito como está hoje? Valeu. Eu acho que foi super válido para o pessoal. Assim, antes disso, Big Bore era igual unicórnio. Era aquela coisa mítica que falavam que existia, mas que estava além do alcance do atirador brasileiro. Porque você tinha que ter CR. E quem tinha CR, quem tem CR não vai comprar uma Big Bore, uma arma de pressão. Vai comprar arma de fogo. Então era aquele tipo de coisa que ninguém nunca viu. Cabeça de bacalhau. Vou espirrar. Perdão. E o que acontece? Quando liberaram as Big Bore por um tempo aqui no Brasil, muita gente pôde testar, muita gente pôde comprar, muita informação foi disseminada a respeito das Big Bore e principalmente o que elas poderiam e o que elas não poderiam fazer. Isso acabou um pouco com o mito, né? Porque tinha-se o mito de que eu lembro que era calibre 6,35 é o calibre para precisão, muito melhor que 5,5. Cara, é praticamente a mesma coisa. Que calibres 7,62, 9 milímetros seriam o calibre preferido do Rambo, destruía tudo, atravessava chapa de cerâmica balística, e não, é potente, mas não é tudo isso. Aí descobriu-se que são caros, descobriu-se que a autonomia é baixa, então acabou com o mito, né? Porque é assim, aquela história, melhor você ter coisas que um monte de gente usou e falou, olha, pô, é legal, tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens e não é tudo isso, do que ter um mito que a gente nunca pôde acessar, né? Então, eu penso que foi válido, Rondon, foi válido. Eu acho que valeu. Fiquei satisfeito com a liberação do calibre 6,35, diferente do Leonardo, eu tenho algumas calibres 6,35 que eu gosto, eu acho muito legal. É um calibre muito parecido com o 5,5, mas com alguns diferenciais interessantes, dependendo do que você vai atirar. Mas eu achei super legal. Eu acho que é um ganho. No final, se você for pensar bem em todas essas idas e vindas, o cômputo foi positivo. Passamos a ter um calibre a mais disponível. Antes a gente só tinha 4,5, 5,5, aí liberou tudo, aí restringiu de volta para 4,5, 5,5, mas aquela história. Aí todo mundo começou a espernear, não liberaram tudo de novo, mas liberaram o 6,35. Então, o cômputo final do começo dessa história para hoje é que a gente tem um calibre hoje disponível a mais, que é o 6,35, o que é muito bem-vindo. Excelente. Olha, primeiro, igual a você, Schutter, eu também optei por não ter 6,35. Vou te ser sincero, umas 2 ou 3 vezes eu ensaiei adquirir o 6,35, mas voltei atrás, tá? Eu cheguei à conclusão do que já foi discutido muito nas lives, que é muito investimento em chumbinho, né, em munição e outras coisas, para pouco divertimento. Então eu cheguei a essa conclusão, mas isso não quer dizer que o que eu penso tem que ser o que as pessoas pensam. Vai por mim, continua pensando assim. Não teste o 6,35 e continue pensando dessa forma, que é aquela história, é uma benção, ignorância é uma benção, cara. Mas o pior, Charles... Vai por mim, é ruim mesmo, não tem vantagem, não vá por esse caminho. Mas, Charles, eu experimentei 635, 762, 9, experimentei tudo, mas eu vou te ser sincero, sinceramente, não, desculpa a expressão, não me deu tesão, entende? Não encaixou comigo. Contigo. Eu ainda gosto do 4,5. Eu ainda gosto do 4,5. Eu não, olha, você deixa quando nos encontrarmos pessoalmente, eu vou levar algo 6,35 para acabar com essa tua felicidade. Eu falei pra você. Beleza. Beleza. Mas, enfim,
E outra coisa, eu gostaria de comentar com vocês, espectadores, algo que eu achei, tá? Eu refleti e cheguei a essa conclusão. Eu posso estar errado, mas eu acho que antes a liberação até 6 milímetros, que é igual jabuticaba, né? Só tinha no Brasil, eu acho que é relacionado ao Airsoft. E Airsoft é 6 milímetros. Então, eu acho que eles fizeram isso pensando de abranger até o Airsoft. Por isso que tinha esse calibre maluco dos 6 milímetros aqui no Brasil. Mas, enfim, não é sobre isso que nós estamos falando. Em relação às Big Bore, eu penso, mais ou menos, igual a Ivanilda e o Charles disse, que valeu a pena pelo menos para experimentar, mas também penso igual o Shooter, que não é para mim. Então, de certa forma, então valeu a pena. Só que o ruim é que ficou esse legado de equipamentos aí que, para alguns que são CAC, não tem problema, mas para muitos que são CAC, tem, vamos dizer assim, algo parado num canto aí, esperando para algum dia poder usar ou tendo que passar para frente. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, acho que valeu a pena sim. E uma coisa interessante, falei das pessoas que se desfazem das suas armas. Até então, né, até na virada do ano de 2024 para 2025, que estava literalmente restrito, o 635, que eu considero o 635 não Big Bore, de 762 para cima que eu considero Big Bore. 762 é 30, né? Ponto 30 para cima é Big Bore. Exato. Mas, enfim, na virada de 2024 para 2025, tiveram pessoas que estavam vendendo arsenais inteiros 635. E aí foi liberado, e eu acredito que muitas pessoas deixaram de vender. Mas, enfim, vamos voltar aqui aos nossos temas. Agora eu queria levar um tema assim meio lúdico aqui para nós. Mais ou menos parecido com esse último agora, só que do outro lado da moeda. Vamos lá. Será que algum dia poderemos ter liberdade total liberdade no tiro de pressão, como já foi antigamente, quando tínhamos as Rocinhas e as CBCs G1? Olha, eu me lembro, na década de 80, morava numa cidadezinha bem pequena aqui de Goiás, que junto com amigos, a gente pegava as espingadinhas de chumbinho, andava na rua, passava do lado de guarda, assim, com as espingadinhas de chumbinho, atirando de latinha no chão, e não tinha nada. Aquilo era super simples, era super comum, aceitável, e depois veio toda uma demonização e assim por diante. Então, Shooter, o que você acha? Será que algum dia, no Brasil, nós teremos uma liberdade total para o tiro de pressão, como houve antigamente? Olha, Rondon, eu acho pouco provável, porque isso rapidinho, Léo, antes de você responder. Léo, tá me ouvindo? Sim. Minha internet está travando, deixa eu sair. Eu vou dar um pau, né? Pode continuar. Vai lá, Rondon, retome. Shooter, será que algum dia poderemos ter liberdade total no tiro de pressão, como já foi antigamente, quando tínhamos as Rocinhas e as CBCs G1, onde podíamos andar livremente pelas ruas, atirando, passando do lado de guardas, atirando de latinha, e não tinha problema nenhum? Rondon, olha, sendo bem sincero, eu acho que isso é pouco provável, porque a gente vive num momento, inclusive, que no mundo inteiro tem havido discussões sobre o controle de armas. Mesmo nos Estados Unidos, que é um país onde a Constituição defende isso, existem discussões ferrenhas a esse respeito, no sentido de que armas não são feitas para andar na rua, coisas dessa natureza, né? Basicamente, uma defesa de que nós não podemos viver num velho oeste. E eu acho que as armas de pressão, elas se desenvolveram de uma forma muito intensa nos últimos tempos, e elas hoje são muito diferentes do que eram na nossa época. Quando a gente está falando dessas rocinhas, nós estamos falando de armas de 7 joules, 6 joules e meio. São armas que não são tão potentes. Então elas machucavam, mas a chance delas serem um equipamento com alta letalidade era pequena. Hoje, nós temos equipamentos extremamente potentes, equipamentos com capacidade de gerar dano severo. Qualquer coisa na casa dos 16 joules já é bem perigoso, por exemplo, no 4,5, temos capacidade de perfuração, pode causar dano significativo, até levar à morte.
Então, eu acho que isso acaba, esse próprio desenvolvimento das armas de pressão acaba colocando elas num patamar ou num rol de equipamentos que precisam de certo controle, que não dá mais para você deixar, por exemplo, na mão de uma criança de 10, 9 anos, 7 anos, sem supervisão, como era feito antigamente, né? Antigamente a gente saía na rocinha, com 7, 8 anos de idade, tava com a rocinha na rua, tirando nas latinhas. Hoje, você não pode deixar uma criança de 7, 8 anos de posse de um equipamento dessa natureza, porque ela não tem nem sequer discernimento para lidar com um equipamento que tem poder de letalidade. Tá? Então, eu acredito que, pelo próprio desenvolvimento dessas armas, vai ser cada vez mais difícil a gente conseguir vê-las nas mãos das pessoas andando na rua, nas mãos de crianças e assim por diante. O que pode ser que a gente consiga ver novamente sejam os equipamentos de airsoft nessa situação. Mas eu acho que as armas de pressão, nesse nível que elas estão hoje, muito difícil. E a gente tem que agradecer, e aí fica a dica para todo mundo que, quando está lidando com arma de pressão, para não fazer besteira, a gente tem que agradecer a gente não ter controle efetivo sobre elas. Por exemplo, a exigência de CR para qualquer arma de pressão. Então, tratem suas armas com o devido cuidado, com o devido respeito, para que você não se transforme num agente causador de mais restrições. Então fica a dica. Excelente. Ivanilda, você que tem filhos, é claro, seus filhos já são adultos e tudo mais, mas você se veria hoje com um filho de 7 anos, igual o Shooter falou, ele com arma de pressão das atuais, andando na rua, atirando igual eu descrevi? Ô, Rondon, são gerações totalmente diferentes. Nós tivemos uma geração, uma criação, e eu acho que a última deve ter sido aqui, talvez, a nossa, né? O Léo é um ano mais novo que eu, em que essa liberdade, porque você tinha um respeito e você sabia onde a sua liberdade acabava. Não é uma geração... Talvez seja pesado o que eu vou falar, mas hoje a geração era uma geração muito precária, muito doente, assim, uma geração muito estressada de hoje. Das pessoas hoje, elas não têm a cautela, elas não têm a paciência, elas não têm o respeito que tinha-se antigamente. Então, não vejo, não permitiria, infelizmente, não deixaria conviver se com hoje, eu estou falando no mundo de hoje, 2025, não é saudável. Não acho que caberia o país ter essa liberdade. É engraçado, né? A gente briga tanto pela liberdade de direito do esporte, mas dentro de locais seguros, dentro do seu quintal seguramente, dentro de um clube seguro, dentro de uma chácara com total segurança, dentro de pessoas que você vai conviver com segurança, pessoas que atiram com você, que não causam risco a elas próprias e nem a ninguém, porque a partir do momento que uma pessoa bota em risco um terceiro, significa que não se preocupa consigo próprio. Então, hoje, eu acho que não caberia nem no Brasil e nem na maioria dos locais, porque todo mundo está muito à flor da pele, todo mundo está muito sensível demais. Tudo hoje é bullying, tudo hoje é discriminação, tudo hoje é preconceito, tudo hoje é racismo, tudo hoje é fascismo, tudo está tudo tão extremo que as pessoas elas perderam um pouco isso que a gente vive no tiro, o respeito, o tato, querendo ou não, é um tato, a sensibilidade. Tem algo mais sensível do que você disparar um gatilho aliviado no papel 10 metros? A sensibilidade que você tem que ter, tem algo mais sensível do que você trabalhar a sua paciência, a sua precisão para um WRBF, em que você tem que estar ali com total concentração. Não existe. Hoje está tudo tão difícil que as pessoas soubessem o quanto isso faria bem para elas, mais pessoas não sairiam do tiro e sim
estariam mais pessoas para tirar junto. Então, hoje, infelizmente, no mundo de hoje, não dá. Não dá para você confiar, nem meus filhos. O meu mais novo vai fazer 20 anos daqui 2 meses exatamente, né? Que ele é de 1º de abril, não é mentira, porque fui eu que pari de parto normal. 20 anos. Se num grupo de amigos, uma roda de amigos, andassem livremente com qualquer tipo de carabina, eu pediria para ele não frequentar, porque a intolerância está muito grande. E eu acho que a gente tem que se preocupar. Cair, voltei. E talvez ainda dê tempo de salvar as próximas gerações. Depende de nós, das gerações de hoje. Então, infelizmente. É isso aí. Charles, e você, que eu acredito que também passou, eu não sei o chute, mas você eu acredito que passou também lá para a década de 80, atirando com as rocinhas, as CBCs G1, e com toda a liberdade que nós tínhamos, você acha que algum dia poderíamos voltar a ter a liberdade no tiro de pressão aqui no Brasil com os equipamentos atuais? Peraí, deixa eu só fazer uma pergunta. Por que não sabe eu? Eu passei por Não, isso porque também. você é mais novo, Eu chute. atirei! Ele é mais, mas eu atirava. Minha lembrança era uma soca-soca, Rondon. Eu tenho a minha Pois lembrança e eu descobri que uma soca-soca era de fogo e não Sim, é de fogo, sim. não é isso, Charles? Aquela Sim, antiga sim, soca-soca. sim. Então, era de fogo e não era chumbinho. Eu só descobri isso tempos depois. A minha lembrança de infância é soca-soca, tirando uma mão. Aquilo lá não conta com arma de fogo. Esquece. Mas Mas eu atirei com espingarda de chumbinho quando Olha eu aí. era pequeno também. Então você também teve esse prazer, que bom. Vocês são tudo crianças, respeita os mais velhos. Rondon, não. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que daqui 50 anos o tiro de pressão vai ser um fragmento do que é hoje no Brasil. Sério. O que acontece? Hoje, por exemplo, se você pegar, vamos pegar aí na década, eu nasci em 1971. Em 1970, quando eu fiz 18 anos, 88, ainda o pessoal andava de moto sem capacete, cara. Eu também. Você andava de moto sem capacete. Criançada andava de mobilete. Sim, eu andei de mobilete. Você é de quando, Charles? 71. 71. Do mesmo jeito que carabina de pressão era algo comum, mobilete, cara, a criançada com mais grana, tipo o Leonardo, tinha mobilete, andava sem capacete de mobilete, horrorizando no trânsito. Ou seja, era uma outra época, cara, era uma outra cabeça. E hoje, o pessoal faz 18 anos, se você pegar hoje, isso teve uma pesquisa recente aí do pessoal na faixa dos 20, metade praticamente não pensa em tirar carteira de motorista. Principalmente os que moram nas grandes cidades. Pô, eu vou usar Uber, não quero carteira de motorista. Hoje, para você ter uma moto, cara, é um caos. Você tem que capacete com cabeça, com negócio, com a viseira baixada, tem um punhado de coisas, né? Validade do capacete. Validade do capacete. E é perigoso. Hoje o trânsito é outro. Então, eu acho que não vai voltar a ser. E outra coisa, a cabeça das pessoas mudou muito. O que antigamente se tinha? Isso eu falo aí, geração até antes da minha, porque quando eu nasci em 71, isso já estava mudando, cara. Então, o que o pessoal que é mais velho que eu ainda, era quem em 1970 já tinha os seus 20, vamos colocar aí, seus 15 anos quando eu nasci, tá? Gente que nasceu uns 10 anos à minha frente, pessoal que nasceu na primeira metade da década de 60, por exemplo. Responsabilidade, se tinha responsabilidade desde muito novo. O pessoal casava muito novo, o pessoal trabalhava muito novo. Então, a noção de responsabilidade pelos seus atos vinha muito,
muito cedo na cabeça das pessoas. Então, pô, o pessoal andava com carabina de chumbinho e nem por isso tinha acidente adoidado. Sim. O pessoal andava de moto sem capacete, nem por isso tinha tanto acidente de moto. O volume, mas também é aquela história, o volume de carabinas de pressão, o volume de motos era muito menor que hoje. Então, e as pessoas foram, com o tempo, foram perdendo essa noção de responsabilidade. Hoje você pega aí pessoal com 20, 25 anos que não tem noção nenhuma de responsabilidade. Então, hoje, o pessoal fala assim, o pessoal da área do fogo, né? Que no Brasil deveria ser igual aos Estados Unidos e liberar o porte de arma. Como se nos Estados Unidos fosse totalmente liberado. O pessoal acha que nos Estados Unidos lá é assim, não funciona bem assim. Você já Depende do morou lá estado, também, né? depende do estado. Por exemplo, no Texas, você pode andar com a arma visível. Você não pode andar com a arma escondida. Que eu saiba, que eu saiba, não é só no Texas. Em todos os estados você tem que mostrar ela. E se você é abordado por algum policial e ela está guardada no carro, você tem que avisar ele e mostrar ela também. Exatamente. Então, o pessoal aqui no Brasil, cara, se você liberasse a arma amanhã, cara, meu amigo, isso aqui virava uma Ucrânia. Só de gente sem noção. Então, cara, não vão liberar, isso nunca mais vai voltar. Eu acho que a tendência disso aí, com os anos, é ficar até mais apertado. Não acho que o tiro de pressão ele vai... Porque hoje a gente ainda tem essa liberdade de tiro de pressão, cara, mas eu não duvido que daqui 10 anos o tiro de pressão você tenha que comprovar que você pratica o esporte, que você tenha que ter um tipo de CR de tiro de pressão que já foi ensaiado várias vezes. Hoje não se fez ainda porque o aparato estatal não tem estrutura para isso. Se tivesse, cara, já tinha acontecido. E eu, sinceramente, nem acho tão ruim de acontecer, porque as pessoas, cara, é assim, hoje a gente vira e mexe e vê pessoal, o cara pega uma arma de pressão, acha que pode usar para defesa, acha que pode usar para intimidar as pessoas. Então, cara, do jeito que mudou a cabeça das pessoas, mudou as coisas, ainda bem, porque se hoje a gente fosse liberado você andar... Imagina se arma de pressão hoje, você não pode andar com ela, pegar uma carabina, pôr no ombro, com uma bandoleira e sair andando pela rua. E se pudesse? Penso desse jeito. Realmente é complicado. Olha, pessoal, eu penso mais ou menos igual o Shooter aqui falou, uma Airsoft. E para quem viveu lá na década de 80, a Estrela, uma fabricante de brinquedos, tinha uma carabininha de pressão, mas de plástico. Era de plástico, os chumbinhos eram do formato de abolô, de plástico também, que pouquíssimas pessoas têm hoje em dia. Eu tenho um amigo que também é colecionador, lá de Belo Horizonte, que tem 2 dessa. Nossa, parabéns para ele por ter mantido ela até hoje. O que ele reclama é que é difícil encontrar os chumbinhos de plástico para poder atirar com ela. Mas hoje em dia nós temos as Airsoft. Eu até presenteei um sobrinho meu de 9 anos, agora no Natal, com um Airsoft. Airsoft essa era 0.8 Joule, ou seja, muito fraquinha realmente. Mas mesmo assim, é igual você, Ivanilda, preocupado com ele, eu disse para ele, só atire junto com teu pai, só manuseie ela junto com teu pai, para ele te ajudar, para ele te ensinar. E esse mesmo sobrinho, igual com a minha filha, eles começaram também atirando com aquelas armas de pressão elétricas que atiram orbes de gel. Então, minha filha, eu ensinei bastante as regras do tiro para ela com essa arminha. E eu também concordo com todos vocês. Eu acho que, infelizmente, isso só vai ficar lá no passado, porque evoluiu, para não dizer desevoluiu, as leis para o tiro de pressão, da mesma forma que as armas de pressão evoluíram em relação à potência, precisão e tudo mais. Eu não acho nem que é questão de evolução, eu acho que é uma questão de mudança de costumes. Se você pegar a gente está em 2025. Se você pegar 1925, há 100 anos atrás, cara, os costumes eram muito diferentes para algumas coisas e para outras. Por exemplo, você poderia andar armado em 1925. Em 1925 não tinha restrição nenhuma de você andar armado.
Todo mundo andava com uma arma na cintura. Mas as pessoas tinham mais responsabilidade. Mas, por outro lado, tinham coisas que também não eram legais em 2025 pelos padrões de hoje. Então, as pessoas mudam, os costumes mudam, os valores mudam, os referenciais morais mudam. Então, eu acho muito complicado a gente falar isso, de vamos comparar como era antes, como era hoje. Só que o mundo de antes não era o mundo de hoje, entendeu? É uma coisa bem mais complicada. Em 1925, cara, o negócio era feito no chamado fio do bigode. É verdade. Se eu me comprometia com você, Rondon, vou comprar essa tua carabina de pressão, vou te pagar ela em 12 vezes, todo mês eu vou te dar R$200. Todo mês eu te pagava R$200. Eu honrava a minha palavra. Hoje, cara, nem para você comprar uma coisa usada, você tem que usar uma plataforma e ainda tem que rezar para não levar um golpe, porque as pessoas não têm mais esse padrão moral. Então, isso não dá para a gente comparar, é muito diferente, Rondon, essa questão da gente comparar épocas, porque os padrões morais, os costumes são muito diferentes, penso eu. Concordo contigo, Chaves. Pois bem, pessoal, esse foi o ChumboCast, episódio 100. Pensei que fosse aleatório, mas olha, foram temas realmente importantes para nós que estamos no tiro de pressão. É isso daí. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.